Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Nós vamos, na verdade, eu vou ministrar no último versículo, no versículo 18. Mas vamos ler o contexto a partir do versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 7. Eu vou ministrar no versículo 18, mas vamos ler a partir do versículo 7, só para entendermos o contexto da leitura. Amém? 2 Pedro, tem na Bíblia, viu, irmãos? 2 Pedro, Hebreus, Tiago, lá no final do Novo Testamento. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro. Se você pegar voltando, você vai ter Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro. Eu digo assim porque hoje poucos crentes folheiam a Bíblia, estudam a Bíblia. Então é só para quebrar o gelo mesmo. 2 Pedro capítulo 3, vamos ler a partir do versículo de número 7. Quem achou? Amém? Diz aí: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes tecem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Versículo 18: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém e amém. Muito bem. Na primeira terça-feira do ano, nós ministramos aqui uma palavra sobre como vencer em 2024. O que podemos fazer para vencermos em 2024? Ensinei aqui sobre algumas posturas práticas que nós devemos ter, nos portar, se nós quisermos ter um ano diferente. Falei aqui que as palavras mais citadas na passagem de ano é feliz ano novo, que Deus te dê saúde, paz e prosperidade. Mas a grande maioria das pessoas entram no ano seguinte do mesmo jeito que estão no ano anterior. E evidentemente para estas pessoas
cujo comportamento é um comportamento que não produz mudança na sua vida, é evidente que esta pessoa não vai viver um ano novo, esta pessoa não vai viver coisas novas, porque existem coisas que não dependem de um milagre de Deus, existem coisas que dependem de mudança de comportamento, que depende de mudança de atitude. Quando eu mudo de comportamento, quando eu mudo de atitude, Deus percebe que eu estou querendo mudar, necessito mudar, me esforço para mudar, e aí Deus opera dentro da atitude que eu tomo para que eu possa, na verdade, mudar. Então, eu estava vendo uma frase, até escrevi, de um pastor que morreu recentemente, é um grande pastor da América do Norte, Miles Monroe. Ele fala que a grande tragédia da vida não é a morte, a grande tragédia da vida é viver a vida sem um propósito, ou seja, é a pessoa, ela viver a mesmice sempre. Então entra ano e sai ano, e a vida desta pessoa é a mesma, é a mesmice. Esta pessoa culpa as pessoas, ela culpa a igreja, ela culpa o ambiente, ela culpa as coisas, mas na verdade o milagre, a mudança que ela quer e que ela precisa está nela e não está nos outros. Aliás, se a sua vida depende, a sua alegria, felicidade depende dos outros, sinto muito, mas você está fadado a viver uma vida sempre de decepção. Você não pode permitir. É claro que nós somos um ser sociável, mas nós não podemos permitir que a nossa fé, felicidade, vida com Deus dependa da forma comportamental dos outros, a forma como as pessoas nos veem, nos tratam, pensam de nós. Não podemos. Então hoje eu quero falar, para complementar aquela passagem, aquela mensagem, eu quero falar sobre a necessidade de evoluir, a necessidade de evoluir ou de crescer, a necessidade de evoluir. Eu acredito que não existe coisa pior que temos que lidar, eu digo nós como pastor ou pastores ou líderes, tem coisa pior quando temos que lidar dentro da igreja com crentes que são meninos espirituais. Não tem coisa pior do que você pastorear um povo, uma igreja ou pessoas que são meninos, são crianças espirituais, que não evoluíram na fé, que não cresceram na fé. Pessoas que, apesar do tempo e dos ensinamentos recebidos, simplesmente continuam o mesmo por anos, e por que não dizer por décadas. O mesmo por anos e por décadas. E esse sempre foi um problema dentro da igreja de Cristo. Desde o tempo da igreja primitiva, sempre existiu dentro da igreja pessoas infantis espiritualmente, crianças, meninos espirituais. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, eu quero que você abra aí, versículos 14 e versículo de número 15, Paulo ele vai dizer, Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15, ele vai dizer: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo. Observe o texto, a frase: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O que Paulo está falando? O contexto do versículo 14, que está lá no versículo 11, começa no versículo 11. Paulo está falando dos dons de ministério que Deus deu à igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que possamos atingir a maturidade, a medida da estatura completa de Cristo Jesus. Aí ele diz no versículo 14: para que não sejamos mais meninos,
Sentados em roda, ou seja, aquela pessoa que senta nas rodas das pessoas, levado por todo o vento de doutrina, de conversa, de pensamento, de possíveis revelações de Deus, pensamentos de Deus, sentimentos de Deus, sentado em roda, ou levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que enganam fraudulosamente. Mas, pelo contrário, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. O texto que eu li diz lá: crescei na graça e no conhecimento acadêmico. É assim? Na faculdade, no ensino secular, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento e saber quem Ele é, realmente quem Jesus Cristo é. Então é muito mais do que ter uma religião, do que frequentar uma igreja, do que ser apenas crente, mas é conhecer quem Cristo é. Então aqui está dizendo que o crente tem que crescer em tudo naquele que é o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja, sim ou não? Então imagine só, e nós somos o corpo. Imagine uma pessoa que a cabeça dele é grande e o corpo é pequeno. O que é isso? Uma deformação. É uma deformação. Alguém cuja cabeça, não estou falando aqui de uma cabeça grande, não, biologicamente falando. Diga alguém que tem um problema de deformação na sua cabeça, de forma que esta cabeça ela é tão grande que o corpo se torna pequeno para aquela cabeça. Cristo é a cabeça. Se Ele é a cabeça, o corpo tem que se desenvolver proporcionalmente à cabeça. O corpo tem que se desenvolver proporcionalmente à cabeça. Por isso que nós precisamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Pode abrir na sua Bíblia. Paulo vai dizer assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrevendo a igreja de Corinto, e ele está dizendo: irmãos, não sejais meninos no entendimento. Se vocês querem ser meninos, sejam meninos na malícia. E aqui não está falando da malícia do adulto, porque a malícia do adulto é diferente da malícia da criança. A malícia da criança é aquela, já falei aqui, que a criança está interessada em algo da parte do pai e da mãe, e ele chega interessado em receber algo e começa: meu papaizinho querido, minha mamãezinha querida, como eu te amo. E ele usa uma estratégia para ganhar aquilo que ele quer do pai. É infantil. Então Paulo está dizendo: se você quer ser menino, seja menino na malícia. Mas se você é um crente que você cresceu em Cristo, você precisa ser adulto no entendimento. Seja menino na malícia, mas seja adulto no entendimento. Ou seja, tem uma mente que já te levou à maturidade cristã, que não te leva a tomar decisões e nem se comportar como menino espiritual dentro da igreja. Eu quero ler mais duas referências com a igreja. Uma delas está em Hebreus capítulo de número 5. Hebreus capítulo de número 5, versículo de número 11 até o versículo de número 14. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim a partir do versículo 11: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres, ser o quê? Pelo tempo, diga assim para o irmão que está perto de você: pelo tempo de crente que você tem, já era para você ser mestre. Porque devendo já ser mestre pelo tempo. Olha a deficiência dessa igreja. Quando foi escrito esse livro? Esse livro foi escrito no ano 68 depois de Cristo. 2 anos antes de Jerusalém ser destruído pelo general Tito, o escritor aos Hebreus escreveu esta carta. Então já fazia muito tempo que a igreja existia na terra. Mas olha o que ele fala:
porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Ou seja, ainda preciso ensinar vocês as lições do discipulado, em outras palavras. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? É menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Quem tem uma tradução que não é a palavra perfeito? Quem tem uma tradução que não é perfeito aí? Mantimento sólido é para os perfeitos. A palavra que não seja perfeito, no lugar de perfeito. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, é para os o quê? No lugar do perfeito, sinônimo. Fala aí mais alto, meu filho, não ouvi não. Para que sabem o que é bom e o que é mal, vocês sabem discernir entre o certo e o errado. Quem outra tem outra tradução? Ninguém mais? Alcançou a maturidade. O mantimento sólido é para os perfeitos, ou seja, para aqueles que alcançaram a maturidade, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então quem é o crente menino? É aquele que ele vem para a igreja e quando o pregador vai pregar, talvez uma mensagem começa com outra, fala assim, essa palavra aí é muito dura, tinha que ser uma palavra mais light. A criança, o que ela quer, a criança? O menino espiritual é aquele que o pai, ele quer dar um alimento sólido para ele, porque, como diz lá no Nordeste, é o alimento que tem substância, né? A Nestlé até inventou um leite aí, que é o nome, qual é o nome? Sustagem, né? Não é? Era justamente para fortificar, para dar à criança uma alimentação mais sólida. Mas aí a criança diz, não, eu quero é bala, eu quero é Nikito. Se você soubesse quantos gramas de açúcar tem num pacote de bolacha Nikito. E por que esse tipo de crente não aceita um alimento sólido, uma palavra sólida? Porque é menino. Ele só consegue se alimentar de leite. Pelo tempo já deveria ser maduro, já ser um crente espiritual, mas ele ainda é menino. Ele não consegue se alimentar com alimentação sólida. A palavra dura é essa, palavra pesada, palavra não sei o que. Tem gente, irmão, que ainda tem coragem e fala assim, se for assim as pessoas não vêm congregar mais não. Não, irmão, nenhum pregador deve pregar para agradar ninguém, se ele pregar a palavra de Deus. Eu aprendi uma coisa de um grande pregador, ele disse, pregue a palavra, e duas coisas vai acontecer, ou o pecador se converte, ou ele vai embora. E essa é a verdade. Nenhum pastor, nenhum pregador do evangelho tem que simplificar o evangelho, amaciar o evangelho para afagar ego de ninguém. Ele tem que pregar o alimento sólido, que vai levar a pessoa a atingir a maturidade e o crescimento espiritual. Olha o texto que nós lemos. Eu fiz questão de ler a partir do versículo 7. De que Pedro está falando? Da volta de Cristo, da vinda de Cristo. Ele está dizendo que a vinda de Cristo acontecerá logo, e ele virá em fogo ardente, onde os elementos se fundirão. Irmão, você prestou atenção na leitura? Você sabe o que é, quantos graus? Você sabe quantos graus são necessários numa fornalha para transformar a areia em vidro? Você sabe? Você sabe? Depois vocês pesquisem. Não vou falar não. Mas olha aqui, eu estava vendo o doutor Rodrigo Silva, um arqueólogo, pesquisando nas ruínas de Sodoma e Gomorra. Pesquisando nas ruínas de Sodoma e Gomorra.
Sodoma e Gomorra foi destruída com quê? Com fogo, fogo e enxofre. E agora recentemente está fazendo-se uma escavação nas cidades que foram destruídas com fogo, e eles estão encontrando inúmeros pedaços de barro vedrificado. A temperatura daquele fogo que foi lançado sobre Sodoma e Gomorra foi tão grande que os elementos se fundiram, vitrificando os elementos. Você entende isso? Que é assim que vai acontecer no juízo final, quando Deus voltar para buscar o seu povo e Ele destruir a terra com fogo, os elementos ardendo em fogo se fundirão, ou seja, será um fogo tão terrível que você não vai conseguir diferenciar quais são os elementos, porque eles serão fundidos pelo calor, pela temperatura do fogo que Deus enviará sobre os habitantes da terra. Daí Pedro vai aconselhar a igreja para que nós vigiemos de tal forma que isto não venha acontecer conosco. Pelo contrário, antes cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entende isto? Então veja bem que o escritor aos Hebreus está falando aqui. Eu queria pelo tempo já ter dado para vocês um alimento sólido, uma palavra sólida, mas se eu ensinar vocês mistérios mais profundos, vocês não vão entender, porque pelo tempo vocês são meninos, o entendimento de vocês ainda é o entendimento de meninos espirituais. Uma outra passagem, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 4, abra aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 4. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 4. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 4. E eu, irmãos, não vos pude, aqui já é outra igreja, não vos pude falar como a espirituais. Como a quê? Vamos lá, quem está vivo? Como a quê? Espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então diga assim comigo: todo crente carnal também é crente menino. É o que Paulo está dizendo. Eu não vos pude escrever a espirituais, mas a carnais, porque ainda sois menino. Todo crente menino também é um crente carnal. Vamos lá. Ele diz aqui: com leite vos criei, e não com manjar. O que é o alimento sólido? Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Ou tradução que diz, não andais segundo o mundo. Então veja que Paulo está mostrando claramente aqui também que para a igreja de Corinto não pôde ele escrever mistérios mais profundos de Deus, porque na igreja de Corinto, meu Deus do céu, se você acha difícil congregar aqui, eu queria que você congregasse em Corinto, porque na igreja de Corinto o negócio não era brincadeira não, meu irmão. Lá tinha grupo, lá tinha crente carnal, lá tinha incesto, tinha tudo lá, briga, divisão. E Paulo está dizendo: eu queria escrever a vocês, queria dar a vocês o alimento sólido, mas eu não posso escrever como a pessoas espirituais, mas como a carnais, como a meninos. Então veja bem, o apóstolo Pedro, quando ele diz crescei na graça e no conhecimento, ele está falando sobre crescer em duas dimensões. Em quantas dimensões? Duas. Ele está falando sobre a necessidade de todo verdadeiro cristão crescer em duas dimensões. Primeiro, crescer na graça. Segundo, crescer no conhecimento. Crescer na graça fala-nos do crescimento das coisas do Espírito, ou das coisas espirituais. A palavra graça aqui abrange tudo que é espiritual. Ele está resumindo. Quando ele diz crescer na graça, crescer no conhecimento, graça aqui resume tudo que é espiritual, tudo o que vem do Espírito. Então ele está dizendo, crescer na graça,
crescei nas coisas espirituais. Depois ele diz, e crescei no conhecimento. Conhecimento aqui ele está falando de conhecimento racional, intelectual de Cristo. Então eu tenho que crescer na graça, no poder do Espírito, nas coisas do Espírito, no fruto do Espírito, nos dons do Espírito. Mas eu também tenho que crescer no conhecimento do Deus a quem eu digo que eu sirvo. Por quê? Porque não adianta eu ser um crente, dizer que tem um Deus, que esses dias me veio uma frase, né, e eu até falei esses dias, se eu perguntar todo mundo aqui, você tem Deus? Você vai dizer eu tenho. Agora eu pergunto o contrário, e Deus tem você? Então, uma coisa não pode existir sem a outra. O crente ele tem que ser espiritual, porque se ele não for espiritual, ele é carnal, não tem uma terceira via, não tem uma segunda oportunidade. Mas também não tem como ele ser um crente espiritual se ele não conhece o Deus a quem ele diz servir. Então ele tem que crescer nas coisas do Espírito, mas ele também precisa ter conhecimento racional, intelectual de Cristo. Eu já citei aqui uma frase de Champlin, um grande teólogo, que ele diz que um crente que ele tem muito conhecimento teológico, mas não tem conhecimento experimental de Deus, ou seja, não tem experiência com Deus, não sabe quem Deus é para ele. Ele é como uma árvore cuja copa dessa árvore é grande, bonita, é bela, cheia de flores, mas não tem raiz. Então quando vier a primeira tempestade, o vento arranca esse crente, porque ele só tem aparência, só tem copa. Aquele que tem um conhecimento apenas intelectual, mas não tem um conhecimento experimental, ele é como aquela figueira que Jesus Cristo amaldiçoou. Lembra daquela figueira que Jesus amaldiçoou? A Bíblia diz que Jesus vinha de Betânia para Jerusalém, era a última semana dele na terra. Quando ele vê aquela figueira, vai procurar figo, não tem. Eles nunca mais nasça frutos em ti. No outro dia, quando Jesus está voltando de Betânia, Pedro, que era o mais extrovertido, vê e diz: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou a copa. Foi assim? Desde a raiz, secou desde a raiz. Que era aquela figueira? Aquela figueira era aquela geração para quem Jesus Cristo veio, que rejeitou a Jesus. Era uma figueira sem fruto, uma figueira que não produziu fruto. Aquela figueira que Jesus amaldiçoou era a geração que pereceu no ano 70 depois de Cristo, porque rejeitou a Cristo. É a mesma figueira que está plantada junto à vinha. Lembra? Um certo dono da vinha plantou uma figueira na sua vinha, e durante 3 anos ele procurou fruto nela e não achou. Aí ele disse para o jardineiro: por que está essa figueira ocupando inutilmente um lugar na terra? Corta e joga fora. Mas aí o jardineiro, que representa Jesus e o Espírito Santo, diz para o dono da vinha: Senhor, deixa estar aí mais um ano, eu vou estercar, eu vou colocar água, eu vou cuidar. Se der fruto ficará, se não mandarás cortar. Então aquela figueira era a figueira. O crente que tem apenas um conhecimento intelectual, mas não tem um conhecimento experimental de Deus, não tem experiência com Deus, na primeira tempestade arranca ele, joga ele fora. Tem crente aí usando desculpa para tudo, para pecar. É porque a carne é fraca, eu não sei porquê, colocando culpa em todo mundo. Não, é porque você nunca teve uma experiência com Deus. O crente que teve uma experiência poderosa com Deus é como Jacó, ele pode sair mancando, mas nunca mais ele é o mesmo, porque ele foi transformado pelo poder do encontro que ele teve com Deus Todo-Poderoso. Agora, aí ele fala lá, Champlin diz: o crente que tem pouco conhecimento intelectual, mas tem conhecimento experimental de Deus, talvez ele não é um crente que tem uma beleza, uma copa muito grande, cheia de conhecimento teológico, mas ele diz: as suas raízes são profundas, nenhuma tempestade no mundo poderá arrancá-lo do seu lugar. Então, Pedro está falando de crescimento em 2 dimensões, na graça e no conhecimento, e uma coisa não pode coexistir sem a outra. Veja bem,
Crescer na graça, nós colocamos aqui. Crescer na graça e não crescer no conhecimento é como você pegar uma faca de 2 gumes e dar uma criança de 2 anos para brincar. É perigoso. É perigoso. Crescer na graça e não crescer no conhecimento é a mesma coisa de você pegar um escorpião e colocar uma criança de 2 anos para brincar, uma cobra, uma serpente, e deixar ela brincar com a serpente. Crescer no conhecimento e não crescer na graça é como um cara, vou usar essa palavra, né, porque é uma linguagem que vocês conhecem, que vai na academia todo dia. Aí ele fica todo bombadão, musculosão, fortão, com 30 anos e 40 anos ainda mora na casa da mãe. E quando a mãe diz não, ele vai chorar, faz biquinho. É todo musculosão, mas é um meninão. Porque não tem mentalidade. Então uma coisa não pode coexistir contra ou sem a outra. Agora, os 2 tipos de crescimento, tanto na graça como no conhecimento, tem uma finalidade só. E já foi citado aí nos textos. Tem uma só finalidade: nos levar ao estágio da maturidade. É nada mais, nada menos que o crente atingir a idade adulta da vida cristã. Tá aqui, que beleza. Vou levar para mim, viu? Esqueci o nome dela. A Helena. Você acha que a Helena está se importando de eu ministrar 1 hora aqui? Olha aí a Helena. Porque é criança, irmão. Não tem maturidade, não atingiu a maturidade adulta, né? Se a gente fosse um de vocês aí, dessa idade que vocês têm, no meio do culto ficar se levantando para andar no meio da igreja, aí a gente tinha que pensar que não, tá alguma coisa errada com isso, não está bem da cabeça não. Mas uma criança não entende, e é justamente essa linguagem metafórica que Pedro está usando. Crescer na graça e crescer no conhecimento é o crente atingir o estágio da maturidade, que é nada mais, nada menos do que a idade adulta da vida cristã. Tem crente, irmão, que ele tem 30 anos de crente e ainda é menino. Ele tem 40 anos de crente e ele é menino espiritual. Ele nasceu na igreja, ainda é menino espiritual. Ainda quer docinho, ainda quer ser afagado, quer ser adulado. Porque e esse tipo de comportamento é o comportamento de alguém que não evoluiu, que não cresceu, que não atingiu uma maturidade cristã. Nós não podemos cobrar isso do novo convertido, comportamento de um novo convertido. Ele não entende. Mas um crente, já falei isso aqui em outro culto, o crente tem 3, 5, 10, 15, 20 anos de crente, se comportando como criança espiritual, como meninos espirituais, porque esse cristão ele não evoluiu na sua fé, ele não cresceu na sua fé. Ele vem para a igreja, ele critica a mensagem, ele critica o pastor, ele critica o obreiro que está pregando. Esses dias, vou falar, Jesus. Esses dias 2 pessoas me procurou quando deu uma palavra aqui, terminou de pregar. Pastor, eu estou aqui me tremendo todinho, porque toda vez que eu vou pregar tem um obreiro que vem até mim e diz: ó, você errou isso assim na mensagem, errou nisso, você falou isso errado. Não, pelo amor de Deus, irmão. E esse comportamento é o comportamento de alguém que eu entendo que talvez está fazendo isso porque ou está com inveja do que não foi receber a oportunidade, ou não aprendeu a entender que quem recebe uma oportunidade aqui para dar uma palavra está aprendendo, irmão. Eu pregando eu erro. Eu estava pregando num evento grande agora, sábado. Quando eu preguei foi tremendo, mas quando eu fui ouvir depois que eu cheguei na transmissão, eu troquei o profeta Ezequiel pelo profeta Oséias na mensagem. Eu só vi os pastores procurando lá, e eu falei: olha aí. Vamos lá. Nos leva ao estágio da maturidade. Crescer na graça e no conhecimento nos leva ao estágio da maturidade, que é nada mais nada menos do que a idade adulta.
Vamos ler 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Abra aí. Dá glória a Deus, aqui é de graça, viu, irmão? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim, ó: quando eu era menino, deixa eu ler na outra tradução que eu coloquei aqui, ó. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás o quê? Aí tem coisas na sua Bíblia. Aqui na minha tem atitudes próprias das crianças. Pensamentos da infância e coisa de criança. Fica imaginando vocês aqui, tudo adulto chupando chupeta. Fica bonito, né? Adulto com coisa de criança, coisa de menino. Tem lógica isso? Paulo, olha, você prestou atenção no texto, capítulo 13 é a ponte. Presta atenção nisso aqui. Se você ler os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, Paulo está falando dos dons espirituais. No capítulo 12 ele discorre sobre os dons, sobre a necessidade dos dons, de buscar os dons. Ele vai falar que ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Ele fala a partir do versículo 9 do capítulo 12 sobre os 9 dons do Espírito. Ele fala sobre o dom da palavra da sabedoria, da ciência, da palavra da profecia, do dom da fé, do dom de operação de milagres, de curas, de operação de maravilhas, discernimento de espírito, interpretação de línguas, variedade de línguas. Ele vai falando isso. Eu quero que vocês sobejem nos dons. Quer sobejar? Que tenha dom com abundância. Aí ele faz um intervalo no capítulo 12, ele diz: mas quem quer ser cheio dos dons de Deus, eu vou mostrar para vocês o caminho mais excelente para chegar nos dons. Aí ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça toda a ciência, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu me ofereça para o meu corpo ser queimado para salvar alguém, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele continua no capítulo 13 mostrando o caminho mais excelente para chegar nos dons. Aí ele fala assim, aí quando ele fala dos dons, quando ele chega no final do capítulo 13, ele vai dizer: olha, meus irmãos, eu estou parafraseando o texto agora. Havendo línguas cessarão, havendo profecias desaparecerão, havendo milagres deixará de existir. A única coisa que vai permanecer quando Jesus Cristo vier é a fé, a esperança e o amor. Porém, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Quando eu era menino, ele está falando dele, quando ele se converteu. Ele estava falando aqui que quando ele aceitou Jesus, ele estava falando aqui que quando ele se converteu, ele, por não conhecer as coisas de Deus, os mistérios de Deus, ele também foi menino na sua vida. Teve uma fase da sua vida que o seu comportamento cristão era um comportamento de criança. É o que ele está falando. Quando eu era menino, eu agia como menino. Ele não está falando aqui de criança biológica, porque ele está falando dos dons. Então ele está falando aqui também. Aqui, quando ele escreve isso, ele nos dá a entender que ele atingiu a idade adulta, a maturidade espiritual. Mas também vai mostrar que um dia ele foi criança, mas não foi criança a vida toda. Entende isso? Eu também já fui criança. Quando eu era menino, eu pensava com mente de menino, eu sentia com o coração de menino. Mas quando eu atingi a idade adulta, eu deixei para trás as atitudes que são próprias de menino. Pega assim na mão do teu irmão e diga: você precisa evoluir, meu irmão. Paulo agora era um adulto espiritual, abandonou o comportamento infantil de criança, os pensamentos de criança, as atitudes de criança, comportamento de criança. Não é possível, pelo tempo
Essa igreja tem 87 anos. É bem verdade que nós não temos nenhum irmão aqui da primeira geração de crente. 87 não, nós vamos fazer 88. Esse ano nós completamos 88 anos de fundação. E essa igreja é uma das igrejas mais bem ensinadas desse Triângulo Mineiro. Não é por mim não. Todas as pessoas que aqui ensinam são ensinadores da palavra. Eu tenho certeza absoluta que nenhum crente nessa igreja pode dizer, abrir a boca e dizer: essa igreja não tem ensino, esta igreja não ensina. Eu tenho certeza absoluta. Então, se alguém ainda é menino, é porque ele é tardio em aprender. Tardio em aprender. Pelo tempo, eu não estou falando de novo convertido. Novo convertido é novo convertido. Novo convertido é menino, é uma criança espiritual. Nenhum crente aqui maduro, uns crentes, me perdoa a sinceridade aí, mais velho, que fica se intrometendo na vida dos novo convertidos. Novo convertido aceita Jesus, mas você não pode isso, você não pode aquilo. Nem é responsabilidade tua fazer isso aí. Deixa o novo convertido em paz. Quem vai trabalhar na vida dele é o Espírito Santo de Deus. Você não tem que se escandalizar com nenhum comportamento de novo convertido, porque novo convertido está aprendendo. É de se escandalizar, é com comportamento de crente velho, que tem 10, 15, 20, 30 anos de crente, ainda está se comportando como novo convertido. Ninguém, irmão, tem autorização para se intrometer na vida do novo convertido. É o professor dele lá na sala de aula e o pastor. Se você pode ajudar com um conselho, mas não se intrometa onde você não tem responsabilidade. Assim é na formação de obreiro também, e assim por diante. É de se admirar, como eu disse aqui, é crente velho, antigo, se comportar como se fosse um novo convertido, e você tivesse que estar dando leite para ele, mamadeira espiritual, porque pelo tempo deveria ter crescido e não cresceu. Veja bem, 3 características de bebês espirituais. Quantas? 3. A comida está muito pesada, irmão. Dá para comer alimento sólido aí ou não? Tem alguma? Que se alguém quiser leite, eu vou mandar para a sala de discipulado lá. 3 características de bebês espirituais. Primeira, bebês não ouvem. Crentes meninos, eles não ouvem. É por isso que eu coloquei lá em cima. Por isso que eu digo, irmão, quando sair, dá uma olhadinha lá para cima da porta. Caiu alguma letra? Caiu não, né? Eu preguei lá, ficou até torto. Mas diz lá, ó, depois de ouvir, vá e ponha em prática. É estratégico. Porque não adianta você ouvir se você for e não colocar em prática. Por isso, por que eu mando uma pessoa olhar lá para cima? Porque a gente nunca sai da igreja olhando para cima, né? Eu mesmo coloquei, no outro dia entrei e nem lembrei que tinha isso aí. Depois foi que eu falei, eu tenho que avisar a igreja que tem uma frase ali para o povo. Quando depois que ficar na mente, aí naturalmente você vai ser obrigado, mentalmente, a olhar para cima. Eu tenho que colocar em prática o que eu ouvi. Mas 3 características de bebês espirituais. Bebês não ouvem. 1 Coríntios 3:1 diz assim, ó: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais. Por quê? Porque bebê não ouve. Então ele vem para a igreja, mas ele não ouve, ele não aprende, não põe em prática. Então é uma característica de crente menino, né? Aí eu tenho visto aqui na igreja, é uns crente menino, adulto brincando com o menino. É um bebê dentro da igreja, na hora do culto, na hora da pregação. Coisinha linda da vovó, chuchuzinho da mamãe. Não, meu irmão, faça isso em casa. Aqui é a hora de você segurar o menino e ouvir a palavra. É um menino adulto brincando com um menino pequeno. Isso é a hora de fazer isso na igreja? Você tem 24 horas do dia, 2 horas de culto. Nas outras 22 horas,
bebezinho da mamãe, bebezinho do papai, coisinha. Deus, mas na hora de sentar, pode sentar com o bebê de colo. Senta, vá ouvir a palavra. Não pode, pastor, o menino está atrapalhando. Nós vamos colocar depois uma TV ali no anexo, para as mães que os bebês foram mais extrovertidos, e para lá pelo menos para ver, mas ouvir, para vocês não ficarem no meio da igreja. Vamos ajudar. E quando nós prepararmos o anexo ali, nós vamos construir um berçário, com a televisão, com sofá, com ar-condicionado. Se o menino estiver dando trabalho, a mãe vai para lá, mas não perde o culto, assiste a mensagem lá, se Deus quiser. Mas na hora do culto, na hora de ficar brincando com o menino, bebê não ouve. Aí a pessoa, quando você é uma pessoa dessa que passa o culto brincando com o menino, eu vejo é muito. Pergunta para ela qual foi a mensagem que pregou quando o culto terminar. O que pregou lá? Eu estava brincando com um bebezinho da vovó. Segundo, bebês. Primeiro, bebês não ouvem. Segundo, bebês se rebelam. Bebês se rebelam. Bebês se rebelam. 1 Coríntios 3, 2 e 3. Não podieis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Tenta segurar um bebê, a não ser que seja um bebezinho de colo, igual aquela coisa linda ali. Como é o nome do bebê? Anaís. Bebezinho. Mas quando a criança começa a crescer, o pai não consegue, a mãe, a gente não consegue segurar um bebê na igreja ouvindo 1 hora de doutrina. É criança, ainda é menino. Entendeu? Então, bebês espirituais se rebelam, porque são carnais. Paulo disse: eu queria escrever como se estivesse escrevendo a pessoas espirituais, mas vocês não ouvem e nem pode. Vocês são rebeldes, porque sendo carnais, vocês não podem ouvir o que eu quero falar. Terceira característica: bebês são invejosos e causam conflitos. 1 Coríntios 3 e 3. Ele vai dizer assim: visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Então, bebês são invejosos e causam conflito, porque como os crentes da igreja de Corinto eram crente carnal, não era espiritual, na igreja de Corinto tinha o que lá? O que tinha lá? O que diz aí no versículo 3? O que tinha? Tinha inveja, contenda, divisões. O que mais? Tem um monte. Se você ler o capítulo 1, tinha grupo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Tinha 4 grupos dentro da igreja de Corinto. Eu fico imaginando se o pastor da igreja de Corinto ainda tinha cabelo. Os crentes de Corinto eram um povo carnal, era um povo e por isso eram invejosos. Toda criança, você sabe que toda criança é invejosa por natureza, né? Pega o brinquedinho dela para ver. Dê um brinquedinho para um, não dê para o outro. Leva ele para brincar na casa de outro que não tem criança lá que tem os brinquedos. Aí fica aquela briga, porque é atitude de criança, é atitude de menino. Diga comigo: nós precisamos evoluir. Nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer na nossa vida com Deus, no nosso viver diário, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos interpessoais. Nós precisamos amadurecer. Tem coisa pior do que você conviver com um homem macho, você casou com ele, 40, ainda meninão dentro de casa, ou com a mulher, porque não amadureceu no casamento, não amadureceu no relacionamento. Tem 50 anos, ainda é menino, tem 40 anos, ainda é criança, porque não amadureceu no relacionamento. Já está 20 anos casado, 50 anos casado, 30 anos casado, e ainda as mesmas picuinhas, irmão, brigando pelas mesmas coisas todo dia, porque não amadureceu no relacionamento, não amadureceu no casamento,
não amadureceu no relacionamento familiar. Quando a gente tem filho, irmão, nunca mais tem tranquilidade. Porque toda fase é uma fase. Quando ela é criancinha de colo é uma fase. Quando ela fica maiorzinha é outra fase. Quando ela fica adolescente, meu Deus do céu. Quando fica jovem, aí pronto, aí quando fica adulto, aí está na hora, meu filho, casca fora, meu filho. Já começa a orar, começa a orar logo para casar. Jesus manda logo um casamento para esse abençoado aí, pelo amor de Deus. Eu já contei aqui. Eu estou dizendo isso porque eu já vivi essas fases na minha casa, com os meus filhos. Então nós chegamos numa idade, eu já falei aqui que eles chegaram lá nos seus 22 anos de idade, 23 anos de idade, que as nossas ideias não se batiam mais. Eles sempre me respeitaram como pai e me respeitam até hoje. Mas as nossas ideias, eu como administrador do lado da casa, as nossas ideias já não batiam. Eles já viam as coisas por outro ângulo, por outra visão. Então eu já falava para a Liduína: já está na hora de casar. Eu amo meus filhos, mas não vejo a hora. Por quê? Primeiro, eu sou o líder da casa, o cabeça da casa. Eu não vou deixar filho fazer o que quiser dentro da minha casa. Eu tenho uma palavra para a igreja no culto de Santa Ceia. Eu vou trazer nosso culto de ceia. Vou trazer um ensinamento. Hoje nós estamos vivendo um tempo, irmão. Eu vi uma reportagem recentemente que nos Estados Unidos a mãe teve que entrar na justiça para o filho ir embora da casa. Sério? Com 40 anos de idade teve que entrar na justiça, porque o cara não queria ir embora, não queria casar. Infelizmente eu vou falar, Jesus, eu vou falar. A culpa é do pai e da mãe. A culpa é do pai e da mãe, que fica o marmanjão crescendo dentro de casa, irmão. Já passou a puberdade, já está aquilo que estava em cima, já tudo lá embaixo caindo. Ainda está chamando do meu bebezão, minha bebezona. Vira escravo, vira. Depois você fica colocando a culpa em Deus. Olha aqui, ninguém pode reclamar daquilo que tolera. Ninguém pode reclamar daquilo que tolera. Eu vou voltar para cá, não vou apertar muito. Não, mas nós temos que atingir maturidade, ser maduro no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, maduro nos relacionamentos interpessoais. Existe aquela época que a gente era mais novo, que a gente se magoava com tudo, meu irmão. Eu aprendi que depois dos 50, você não está mais se importando mais com o que diz de você, que não diz, que pensa, que não pensa. Porque você aprendeu, a não ser que você não tenha maturidade, não atingiu a maturidade. Amém? Tem gente que diz assim: eu sou assim mesmo, pastor, e eu não mudo. Então, me perdoa a sinceridade, mas você é um tolo. Você é um tolo. Você é um tolo. Se você até hoje ainda é o mesmo da criação que você recebeu, e a maioria de nós recebemos uma criação errada dos nossos pais, fomos criados na ignorância, fomos ensinados errado. Aí você vai pegar a mesma coisa que você foi criada e você levou para dentro da sua casa, ainda fica com ignorância. Eu não mudo porque eu fui ensinado assim. Então você vai quebrar a cara a vida inteira, vai se arrebentar a vida inteira, porque você não tem capacidade de aprender, de evoluir, de atingir maturidade. É um tolo. Leia Provérbios, e Provérbios vai ensinar em todo o livro que esse tipo de gente é um tipo de tolo, que não aprende nada. A Bíblia diz: repreenda o sábio, ele ficará mais sábio. Quantas vezes nós estamos lendo aqui Provérbios, toda terça-feira fala lá: aquele que aceita a repreensão. Quantas vezes nós lemos isso? Aquele que recebe, que aceita ser corrigido, ele vai ser bem sucedido. Mas eu sou assim. Então vai, ignorante, seja assim. Não muda não, não evolui não. Porque eu aprendi, irmão, eu aprendi tanta coisa errada. Tanta coisa. Todos nós, porque poucos de nós aqui fomos criados na igreja. Fomos criados no mundo, no sistema do mundo, no modelo do mundo.
Agora porque você foi criado assim, agora você não muda. Eu decidi para a minha vida foi o contrário. Eu já disse aqui, meu pai nunca me deu um abraço. Nunca. A coisa mais bonita que eu achava na vida era ver um filho chamar o pai de papai. E um dia eu vi um filho chamando o pai de papai. Aí eu fui chamar meu pai de papai com vergonha, mas chamei. Ele me deu, foi uma repreensão. Foi embora, eu tinha 16 anos de idade. Aí eu disse para mim mesmo: no dia que eu for pai, eu vou fazer tudo o contrário que o meu pai não fez comigo. Eu vou abraçar meus filhos, eu vou beijar meus filhos, eu vou deixar meus filhos sentar no meu colo. É você quem tem que decidir. Você tem que evoluir. Você não é nem canto de cerca. Você nem é morão de porteira. Tem gente que é igual morão de porteira, né? Coloca aqueles morão de porteira de aroeira. O bisavô colocou. O tataraneto está lá, o morão está lá ainda no mesmo lugar. Pelo amor de Deus, gente. Vamos evoluir. Crescer. Eu coloquei aqui: quem diz eu sou assim mesmo e não mudo é ignorância, atitude de pessoa tola. É adulto na idade, mas é criança nas atitudes. Olha aqui, Deus nunca confiará algo de valor a alguém que não está disposto a crescer. Tem pessoas que vão terminar sua vida cristã sempre na mesmice, a mesma coisa a vida toda. Eles nunca vão ter experiências com Deus, eles nunca vão ouvir a voz de Deus, eles nunca vão se desenvolver em Deus. Por quê? Porque essas pessoas decidiram viver aquele modelo de vida o resto da vida, a vida inteira. Nós encerramos o livro de educação cristã, liderança e administração aqui no curso de teologia. E encerramos a última aula sobre o líder e falava lá assim, ó: Deus não muda, sua doutrina não muda, mas os métodos mudam. Os métodos mudam. Eu congreguei numa igreja, e quem é crente mais antigo aqui também certamente congregou em Assembleia de Deus, que não podia colocar bateria na igreja. Era pecado ter bateria na igreja. Eu fui pregar numa igreja agora, o pastor disse: pastor, lá há 30 anos atrás, quando eu cheguei para ajudar uma igreja que a mocidade estava indo embora, aí consegui convencer o pastor de colocar uma bateria na igreja. Aí no outro dia, a irmã teve uma visão que via um demônio sentado tocando bateria. Ela não viu não, aquilo ali foi a religiosidade dela. Há 20, 30 anos atrás, nós temos igreja aqui perto de nós que era proibido ter televisão em casa, irmão. O crente que tinha televisão era disciplinado. Onde é que a televisão está agora? Na palma da mão. Deus não muda, mas os métodos mudam. E eu preciso mudar para melhor. Eu preciso evoluir. Deus quer me confiar algo maior e de valor, mas Deus nunca vai confiar algo de valor. Você confiaria uma faca de 2 gumes a uma criança de 2 anos? Sim ou não? Deus não vai confiar coisas espirituais a crentes meninos. Não vai. É perigoso. Vamos lá. Vamos encerrar. Eu coloquei aqui, tem muito mais, mas eu coloquei aqui rapidinho. Como podemos evoluir? Como podemos evoluir? Eu quero evoluir. Irmãos, quando eu iniciei minha vida cristã, eu queria ter os cultos de doutrina que vocês têm aqui. Eu já falei aqui, meu pastor era leigo. Então ele chegava no culto de doutrina, ele escolhia uma parte do evangelho, lia aqueles versículos e depois ia comentar versículo por versículo. Não tinha profundidade, ele não trazia um estudo sistemático da palavra num tema temático ou expositivo. Quando eu fui ter minha primeira Bíblia de estudo
de estudo, que não é essa aqui tem uns 20 anos, mas foi a primeira lá. Eu já tinha 10 anos de crente. Naquele tempo, há 31 anos atrás, só crente rico tinha condição de comprar uma Bíblia de estudo. Só quem ia para um seminário teológico era o filho dos pastores de igreja grande. Então às vezes eu li alguma coisa na Bíblia, eu sempre fui muito curioso. Então quando eu li uma coisa na Bíblia que eu não sabia o significado, eu queria saber, mas não tinha como. Mas um dia eu tive uma oportunidade de conhecer um casal de Fortaleza, uma médica e um engenheiro e uma médica, ricos, crentes. Eles tinham uma biblioteca invejável. Dentro de um ano eu li 40 livros dele, 40 livros. Saciei a minha sede de conhecer as coisas de Deus, de aprender mais sobre Deus e de querer evoluir. Eles me emprestavam os livros, eu ia lendo, devolvia, lia outro, ia lendo, devolvia, devorava. Até que tive a oportunidade de ir para o seminário. Então, como é que eu posso evoluir? Primeiro, lendo, ouvindo e praticando as Escrituras. Lendo, ouvindo e praticando as Escrituras. Você quer evoluir? Quer crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus? Olha, irmão, preste atenção aqui que eu vou falar. Se você crescer em Cristo Jesus, você crescerá em todas as demais áreas da tua vida. Eu vou repetir porque alguém não entendeu aqui. Se você crescer na graça e no conhecimento, você crescerá em todas as demais áreas da tua vida. Todas as demais áreas. Você será um bom administrador da sua empresa. Você será um bom patrão. Você será um excelente empregado. Se você crescer na graça e no conhecimento, você vai crescer em todas as demais áreas da sua vida. E como é que eu cresço? Lendo, ouvindo e praticando as Escrituras. Segundo, como é que eu evoluo, pastor? Aprendendo com as coisas boas e com as coisas ruins da vida. Aprendendo com as dificuldades, com as lutas da vida. A vida cristã não é indolor. Jesus nunca prometeu que se nós o seguíssemos, nós não teríamos luta na nossa vida, não teríamos batalhas, circunstâncias difíceis. Não, Ele prometeu estar conosco todos os dias, mas não que nós não teríamos dificuldades. Porque aqui existe, olha, irmão, existe crente aqui esta noite, eu vou profetizar de olho aberto, que já deveria estar em outro ciclo da vida, mas está no mesmo ciclo, porque não evoluiu, não aprendeu o que a vida tem te ensinado. Então você está andando em círculo a vida toda, porque você não consegue evoluir, extraindo o aprendizado das coisas boas e das coisas ruins da vida. Tem pessoas que não conseguem evoluir mais, sabe por quê? Porque a vida lhe feriu, as pessoas lhe magoaram. Ele foi ferido lá na infância, o pai foi um brutamontes, a mãe abandonou, o filho nasceu de um relacionamento extraconjugal, e até hoje ele está na igreja crente, mas o mimimi, chorando, mas porque eu nasci assim, eu estou carregando a maldição do meu pai, a maldição da minha mãe. Pelo contrário, meu irmão, no dia que você entregou a Jesus sua vida, não tem maldição sobre a sua vida, não. Deus quebrou a maldição que acompanhava a tua família e a tua casa. Isso aí é uma desculpa para continuar pecando, ou a desculpa para não tomar uma atitude? Não importa o que você sofreu, cada um esta noite aqui tem uma história para contar. Cada um aqui esta noite tem uma dificuldade para contar na sua infância. Mas você não pode mais viver apegado ao seu passado, não, meu irmão. Você aceitou Jesus, Ele muda a história do homem. Você precisa entender que as batalhas da vida não foi para te matar. Se fosse, nem aqui você estava, mas foi para você crescer, para você evoluir em Cristo Jesus. Aprenda com as dificuldades, aprenda com os erros, com as coisas boas e ruins.
Flávio deu uma palavra aqui, Deus tinha me dado o tema desta mensagem, e quando o Flávio falou aqui na quinta-feira, eu disse: é isso mesmo, é isso que Deus quer que o povo faça. Romanos 5:3, abra aí Romanos capítulo 5, versículo de número 3. Olha o que Paulo fala. Toda a Bíblia Sagrada nós somos proibidos de nos gloriar. Toda a Bíblia. Paulo disse: aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer. Deus diz: e saber que eu sou Deus. Paulo escreve aos irmãos nas outras cartas dizendo: não vos glorieis, a não seis na cruz de Cristo. Mas tem duas coisas que a Bíblia manda o crente se gloriar aqui, e eu vou ler com você. Capítulo 5 e versículo de número 2 diz: pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos em quê? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos, vou repetir de novo, na esperança da glória de Deus. Pode o ímpio fazer a hora que for da tua cara, apontar o dedo na tua cara: eu crente, eu sou crente mesmo. Vai para o céu, vou para o céu, porque eu fui comprado e remido no sangue de Jesus. Paulo diz: se glorie na esperança da glória. Mas tem uma coisa aqui também que ele manda que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer porque esta geração foi ensinada errada. Esta geração foi ensinada pelos pregadores coaches, e foram ensinadas pelos pregadores triunfalistas, de que você vai ter uma vida de vitória, de conquista e só de bem, e a minha vitória é esse sabor de mel. Mas ele está dizendo aqui no capítulo 5: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos, olha aqui, aprendemos na King James, que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. A perseverança produz maturidade, caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança, ou seja, experiência. Eu já contei aqui que a irmã foi para o pastor e disse: pastor, ore por mim, para que Deus me dê paciência, porque eu não estou aguentando mais tanta batalha. Pastor, ajoelha aí, minha irmã. Senhor, dá mais tribulação a esta irmã, Senhor. Pastor, o senhor está ficando doido? Não, irmão, eu estou orando que a Bíblia diz: a tribulação produz a... Então a Bíblia está dizendo que quando eu passo por tribulação é para me matar. A tribulação é para me matar. Meu irmão, o crente, irmão, já tem o dia, a data marcada para ir. Você sabia disso? Está marcado no calendário divino. Deus nunca vai mandar uma tribulação para te matar. Nunca. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, ou seja, maturidade. E um caráter aprovado produz esperança. Então o que a Bíblia está ensinando é que as lutas também nos faz evoluir. As batalhas da vida nos levam à maturidade. Procura aí o Salmo de número 119 e versículo 67. Nós, crentes dessa geração, não tem coragem de fazer essa oração aqui que o salmista fez. Mas olha o que ele fala aqui no Salmo 119, versículo 67, depois do 71. Olha o que ele diz aí, no 67 ele diz assim, ó: antes de ser afligido, o que ele fazia? Andava errado, mas agora guarda a sua palavra. Ou seja, antes de eu passar pela luta, pela dificuldade, eu era um desviado. Estou usando outro texto. Eu andava de qualquer maneira, a minha vida era desmantelada. Aí agora o que ele diz no versículo 71? Foi-me bom ter sido o quê? Na tradução da irmã tem castigado, aqui tem afligido. Quem tem outra tradução que não é castigado ou afligido?
Agora, por que ele achou bom ter sido disciplinado? Por que ele achou bom? Ele diz aqui: para que eu aprendesse os teus estatutos. Aleluia. Pastor, qual é o contexto distante ou imediato desse versículo? Romanos capítulo 8, versículo 33 em diante. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os principados e potestades, nem os anjos, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou dizendo que você vai sair do culto aqui, vai sair correndo atrás de tribulação, não. Mas o texto diz: aprenda com as tribulações, aprenda com as coisas boas e aprenda com as coisas ruins. Você estiver passando um momento de dificuldade, pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesta prova que eu estou passando? Evolua. Terceiro, quer evoluir? Tenha bons professores, ou seja, seja ensinável, tenha mentores, tenha mestres, tem pessoas que possam te ajudar a crescer, porque tem pessoas que elas não são ensináveis. Eu falei aqui em outro culto, eles vêm à igreja, eles estão aí apenas para cumprir uma tabela, mas volta para casa e vai fazer tudo o contrário que lhes foi ensinado. Não são ensináveis, não tem humildade para aprender. Então você quer crescer, aprenda com alguém, porque ninguém nasce aprendido. Ninguém, meu irmão. Estou querendo colocar umas cerâmicas lá na minha casa. Cheguei para o Silvano: vem cá, meu filho, depois que você sair do seu trabalho, umas 6 horas da tarde, vem aqui na igreja. O que é, pastor? Eu quero que você me ensine a tirar o nível e estender a linha para colocar cerâmica. Eu sou pastor, não sou pedreiro. Aí ele veio aqui: ó, pastor, é assim, coloca a cerâmica aqui, puxa essa linha aqui, tira o nível primeiro. Beleza, pode deixar. Eu vou fazer logo aqui na parede da cozinha, porque se estiver feio os irmãos vão dizer: o pastor fez mal feito. A gente tem que aprender, meu irmão. Tenha bons professores. Quarto, seja sábio. Aprenda com o erro dos outros. Olha aqui para mim. Se alguém já errou na vida e ele se arrebentou, você não precisa cometer o mesmo erro. Se você viu que alguém foi fazer uma coisa e fez errado, e você viu que aquela pessoa está sofrendo, olha aqui, toda atitude tem consequência. Você pode aceitar Jesus como Salvador da tua vida, mas você vai viver as consequências das suas decisões. Isso é certeza. Então olha com uma coisa aqui interessante: seja sábio. Quando você viu que alguém errou feio, aprenda com o erro dos outros e não cometa o mesmo erro. E por último, tenha humildade para aprender. Tenha humildade, meu irmão, para aprender. Hoje você está me ouvindo, mas se você tiver humildade para aprender, daqui a alguns anos você pode estar aqui ensinando. Você pode estar ensinando, então tenha humildade. Tem pessoas que não têm humildade para aprender. Você vai ensinar alguma coisa para ele: não, isso aí eu já sei. Não, tem humildade. Você não é um sabe-tudo. Amém? Vamos ficar de pé. Nessa última hora da igreja na face da terra, irmão, Deus precisa e quer usar pessoas
saia da sua bolha, do seu mundinho ali, que tenha capacidade e humildade para evoluir. Tem pessoas que vai levar menos tempo, tem outros que vão levar mais tempo. Tem pessoas que aprendem rápido, tem outros que demoram a aprender, mas aprenda a si mesmo. Jesus Cristo, ele disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vou esperar você orar. Feche os seus olhos. Se o Espírito de Deus ministrou o teu coração esta noite, e você tem humildade de fazer uma oração a Deus, pedindo a Ele que o Espírito de Deus lhe ajude a evoluir. Se Jesus não voltar daqui a 10 anos, quando você olhar a sua vida hoje, daqui a 10 anos você vai perceber que você é um crente melhor, que você cresceu na graça e no conhecimento de Cristo. Você vai ver que a tua vida cristã vai ficar bem mais fácil de viver. Não que não vai ter luta, mas você vai ser uma pessoa mais fácil de viver a vida cristã, sem querer viver desistindo da fé. Não vai querer ficar mudando de igreja por qualquer coisa, porque você não é mais menino levado por todo o vento de doutrina. Não. Você não vai abandonar a fé porque viu o outro abandonando também. Mesmo que você seja levado para a prisão como Paulo e Silas foi, lá na prisão você vai orar e você vai cantar ao Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Você precisa evoluir, precisa sair desse ciclo. Se você colocar em prática, 2024 será realmente um ano novo para você. Você vai viver outra dimensão da sua fé.
podemos ser mais meninos, Senhor da glória. Oh Deus, eu te peço, nos dá crentes maduros nesta igreja. Crentes maduros são crentes que